Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Matheus Rebouças, docente do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. É com imensa alegria e entusiasmo que a Universidade Federal de Rondonópolis, através do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, realiza o 7º Simpósio de Estudos Avançados em Ciência da Informação. Essa noite é duplamente especial, porque estamos aqui comemorando os 25 anos de história do nosso curso e também estamos celebrando o conceito máximo de excelência, a nossa nota 5, pela avaliação do MEC. A realização desse evento é fruto do trabalho de uma comissão organizadora integrada por discentes e docentes, com o apoio da Universidade Federal de Rondonópolis, do nosso Instituto de Ciências Humanas e Sociais e da nossa Pró-Reitoria de Extensão. Neste ano, a temática que nos guia é Memória, Tempo Presente e as Pulsões na Ciência da Informação. 25 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da UFR. Então, de hoje até sexta-feira, nós temos uma programação com diversas temáticas que perpassam nossa trajetória histórica, até perspectivas entre a informação, sociedade, após informação, além de reflexões sobre a gestão do conhecimento indígena. São temas atuais e urgentes, pensados para capacitar nossos estudantes, nossos profissionais e toda a comunidade, para uma atuação diferenciada e de alto impacto na sociedade. Antes de iniciarmos a mesa de abertura, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das autoridades em nosso evento, saudando-as na pessoa da bibliotecária Renata Bezerra Valeriano, nossa diretora de biblioteca e editora universitária. E agora, para dar início oficial a essa solenidade e compor a nossa mesa de abertura, tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor vice-reitor, professor doutor Renato Nathaniel Vasques. Convidamos a professora doutora Maraísa Silva Magalhães, neste ato representando a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, nossa PROEG. Convidamos também o professor doutor Agameton Justino, diretor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E para finalizar, a composição da nossa mesa, o nosso anfitrião deste evento, professor doutor Joel Martins Luz, coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Neste momento, passaria a palavra aos componentes da mesa para suas considerações iniciais. Começamos ouvindo o nosso coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, professor doutor Joel Martins Luz. Boa noite a todos. Bom, eu fiz um roteiro escrito para não esquecer de nada. Vou fazer essa leitura, tá? Gostaria primeiramente de cumprimentar a mesa, né, ao nosso vice-reitor, professor Renato Vasques, a professora Maraísa Magalhães, aqui representando a PROEG, a professora Niédia, e cumprimentar também o nosso diretor adjunto, o professor Agameton, que veio representar a professora Beatriz, diretora do CHS. Gostaria também de cumprimentar nosso público interno e externo, a equipe técnica da PROTIC, da PROEXA, que tem dado todo o suporte desde o planejamento do evento. É com alegria que damos início a este simpósio, né, nesta edição dedicada em celebrar os 25 anos do curso, né, celebrar esses 25 anos tem um significado muito importante, pois a história do evento está intimamente ligada à própria trajetória do curso. O simpósio ele teve início em 2003, quando ainda era denominada Semana de Biblioteconomia. Após algumas edições, em 2009, buscando ampliar articulações da área com a formação de novos estudantes, o evento passou a se chamar Simpósio de Estudos Avançados em Ciência da Informação. E essa mudança também representou um alinhamento ao primeiro grupo de pesquisa do curso, que foi o Grupo de Estudos Avançados em Ciência da Informação, liderado pelo professor Javer, grupo que foi inovador em Mato Grosso ao implantar o pioneiro projeto da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMT, à época financiado pela FAPEMAT,
né, e no projeto também de reestruturação do sistema de bibliotecas da UFMT com a proposta de uso, na época, do Pérgamo, né, um dos softwares mais atualizados de gestão de dados bibliográficos, e que até hoje esse software é utilizado, né, tanto na UFMT também como na UFR. Né. A última edição do evento ocorreu em 2019, e hoje, depois de 6 anos, decidimos retomar a organização do evento. Embora ele não tenha uma regularidade definida, né, a demora para retomar deviu-se a vários fatores, né, a transição da UFMT para o UFR, o período da pandemia. Nesse mesmo período, 2 professores se afastaram para doutorado, 2 professoras se aposentaram, né, passamos pelo processo de reestruturação da UFR, após o fim da tutoria da UFMT, o que demandou a reestruturação e atualização de todos os projetos pedagógicos da instituição. Em particular, o PPC do curso de Biblioteconomia foi um grande desafio, né, pensar seu novo PPC. Né? O último PPC era o PPC de 2007, que estava um pouco já, né, desatualizado, sobretudo em relação a alguns debates, novos debates da área. Entre esses vários desafios estava considerarmos as novas formas de atrair também novos alunos e dar visibilidade ao campo de atuação dos nossos egressos, o que resultou na redefinição de uma nova nomenclatura para o curso de Biblioteconomia, para Biblioteconomia e Ciência da Informação. A UFSCar foi pioneira nesse modelo, seguida pela USP de Ribeirão Preto, e em 2024 pela USP da capital. Então, sendo assim, o curso nesse formato, na UFR, somos o 4º do país. Né? Para completar o período de intensos desafios, desde o último simpósio, ao mesmo tempo que o NDE discutia o novo PPC, o curso passou por uma avaliação de recredenciamento junto ao MEC. Embora algumas mudanças no ensino superior ainda não estivessem em funcionamento no PPC antigo, como a extensão curricular e a possibilidade de carga horária à distância, o MEC reconheceu nossos esforços, demonstrado no novo PPC, nas melhorias da estrutura da UFR e em nosso corpo docente. Né? E pela primeira vez, diante de tantos desafios nesses 25 anos, obtivemos o conceito máximo 5, o que foi recebido com bastante alegria por todos. Né? Portanto, é nessa trajetória de resiliência, resistências e conquistas que vamos trilhar esses 3 dias de evento, ao qual desejo que seja bastante proveitoso para todo mundo. E é isso. Obrigado. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do diretor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, professor doutor Agameton Justino. Boa noite a todos. Saudar a mesa, o professor Joel, o professor Renato, aqui representando a reitoria, a professora Maraísa, minha colega, né, representando a PROEG, e a todos os presentes. É um momento muito importante de fortalecimento para o curso de Biblioteconomia. Fiquei muito feliz, eu não sabia ainda do tema, né? Fiquei muito feliz em ver a escolha do tema, porque eu não vou dizer que eu já sou velho, porque eu não me sinto velho, mas como eu já tenho quase 20 anos de casa, na hora que eu chego nos... Aliás, eu nem costumo ir quando começa a aparecer temas de assim, a inteligência artificial vai salvar o planeta. Eu já fico muito desconfiado. Parece que eu não estou acreditando nisso, sabe? Aí, quando eu vejo um evento da Biblioteconomia saudando a sua própria história e o que é o impacto social que a formação do curso está trazendo, eu me sinto muito feliz e muito contemplado por isso. Então, falar da história do curso, da memória do curso, agora eu vou te chamar de velho, né? Está aqui a presença do professor Javer, né, com quem eu convivi tantos anos aqui na universidade, e a gente não pode perder de vista a nossa memória. Eu fiquei feliz de saber que ele vai fazer a palestra de abertura, porque a nossa memória é quem compõe a nossa identidade. Um povo sem memória, uma pessoa sem memória é nada. É nada. Então, assim, a sua presença na representação da memória do curso e desta universidade, porque eu sei quantas histórias você tem para contar, né? Foi nosso pró-reitor, né? Foi secretário da Educação, né? E uma pessoa muito gentil. Então, estou muito feliz de ver você aqui, né?
E falando do presente também, o curso de biblioteconomia é um curso que muito nos honra, porque é um curso que já passou por muitas dificuldades. E falando da gestão do presente, eu falo aqui, por exemplo, da Renata, que é uma egressa do curso e é diretora da biblioteconomia. Isso mostra que o curso deu certo e o curso vem dando certo. E ela está aqui hoje, tem algumas outras pessoas, né? E falando da gestão da informação, ao invés de falar do futuro, vocês estão falando da gestão da informação nos professores novos, como a Eloá, o Matheus, que já chegam trazendo tantas contribuições. Então, eu vejo que essa perspectiva de sabermos de onde é que nós viemos, sabermos o que nós estamos fazendo e o que nós queremos fazer, é uma coisa que nos fortalece e dá uma perspectiva para vocês, estudantes, para terem uma clareza do que estão fazendo aqui. Para muito além do modismo, de cursos, às vezes, que estão oferecendo milagre, sabe aquela coisa da internet? Aprenda a ganhar dinheiro, que com R$100 daqui a um ano você tem 1 milhão. Né? Tipo assim, vamos aprender inteligência artificial e vamos parar de pensar. Né? Porque é isso que está acontecendo, pelo menos é isso que eu estou vendo nos textos, que eu sou profissional da área. A gente sabe a lógica como o algoritmo está organizando o texto. E é muito pobre. Pode ser que vá melhorar muito mais ainda, mas por enquanto eu prefiro achar que é muito pobre e que a gente pode fazer muito melhor. Então, por exemplo, quando você, Matheus, fala de organizar a informação dos indígenas, então você está pensando a realidade do curso para o impacto social do contexto social e político que nós vivemos, e de um contexto social que nós estamos precisando valorizar. Né? Que é a realidade de alguns povos aqui que ainda precisam ser muito mais valorizados e que precisam ser melhor representados também aqui dentro da universidade, e já são por algumas políticas de inclusão, mas podem ser mais ainda através de pesquisas como essas. Né? Então eu saúdo a todos, eu desejo que vocês tenham um bom evento. Os eventos acadêmicos são momentos vibrantes na nossa formação. Eu mesmo sempre adorei evento acadêmico durante a minha formação e continuo gostando, apesar de ter frequentado poucos aí no pós-pandemia, né? A gente ficou traumatizado demais, né? Parece que a gente tem medo de sair de casa, né? E aí, depois da pandemia, parece que eu mesmo participo de banca, tudo online hoje em dia. Parei de viajar, né? Então, que bom que vocês estão aqui, eu espero que vocês tenham um bom evento e tudo de bom para vocês, tá? Muito obrigado em nome da direção do ICHS. Com a palavra, a professora doutora Maraísa Silva Magalhães, representando a nossa Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, professor Joel, professora Gamenton, professor Renato e os demais que estão aqui presentes. É com muita honra que eu estou aqui, adoro o curso de vocês. Dei aula muitas vezes, né, nesse curso, tenho vários alunos e alunas aqui, mas estou aqui representando a PROEG. Então, eu gostaria de dizer que é com muita alegria que eu represento a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação neste momento especial. Hoje celebramos o 7º Simpósio de Estudos Avançados em Ciência da Informação e também os 25 anos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Rondonópolis, um curso que tem formado profissionais essenciais para a mediação do conhecimento e para o fortalecimento das instituições de informação em nossa região. Parabenizo docentes, técnicos, estudantes e egressos que constroem essa trajetória de qualidade e compromisso. Agradeço à comissão organizadora por promover esse espaço de reflexão e troca, que mantém o curso em constante diálogo com os desafios contemporâneos. Em nome da Pró-Reitoria, deixo nosso reconhecimento e votos de que os próximos anos sejam ainda mais marcados por conquistas e avanços. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, com a palavra o nosso excelentíssimo vice-reitor, professor doutor Renato Nathaniel Vasques. Boa noite a todas e a todos. Eu quero iniciar aqui cumprimentando esta mesa, professora Maraísa, aqui representando a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, professora Gameton, aqui representando a direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, professor Joel, coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, cumprimentar em especial o professor Javer,
dizer que é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui nesta noite. Seja bem-vindo novamente à Universidade Federal de Rondonópolis. Em nome da Renata, eu cumprimento todos os profissionais formados por este curso. Preciso cumprimentar também de maneira muito especial todos os estudantes, as estudantes do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, o corpo docente, agradecer muitíssimo pelo convite. E estamos aqui para celebrarmos os 25 anos deste curso que tem colaborado de maneira significativa para o desenvolvimento desta instituição federal de ensino superior. São 25 anos formando com excelência profissionais que fazem a diferença na sociedade. Um curso criado quando ainda éramos campus universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Rondonópolis. O professor Agameton fala da importância da memória, da trajetória histórica. Eu também reconheço a relevância da temática deste simpósio. É muito importante nós relembrarmos, rememorarmos toda a trajetória de construção que contou com a colaboração de tantas pessoas, tantas gerações de professores, técnicos administrativos e estudantes, para que chegássemos em 2025, no 25º aniversário do curso, em uma nova instituição de ensino, agora a Universidade Federal de Rondonópolis. E um curso que tem tido coragem de acompanhar as mudanças do mundo do trabalho, acompanhar de maneira responsável e séria as mudanças das tecnologias. Muitos podem até pensar que o progresso tecnológico reduzirá ou reduziria a importância dessa profissão, mas eu percebo que, na verdade, os avanços técnicos eles vão valorizando e ressignificando a importância desse profissional no mercado de trabalho. E essa era digital e essa era da inteligência artificial requalifica o curso e ressignifica a importância desse profissional, para que não nos caiamos aí nas discussões e nas escritas rasas, como o professor Gametão nos traz muito bem. Eu digo que o curso tem uma postura de coragem, porque recentemente reestruturou e atualizou seu projeto pedagógico e teve a coragem de acrescentar um nominho ali. Até então tínhamos o curso de Biblioteconomia. Hoje temos o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, demonstrando uma aderência e uma articulação mais direta com as transformações que acontecem na sociedade. É um ato de coragem que tem dado muito certo, porque nós estamos aqui comemorando os 25 anos de um curso que é conceito 5 junto ao Ministério da Educação. A nota máxima, nota de excelência. É preciso que nos orgulhemos. Vocês, estudantes, estão matriculados num curso de excelência, conceito 5. E esse conceito 5 é resultado do trabalho principalmente do corpo docente, que há quase 30 anos se dedica arduamente para oferecer a melhor formação possível nesta instituição pública. Eu preciso aqui deixar o abraço da magnífica reitora, a professora Anali Castilho Polizel de Souza. Ela não pôde comparecer, está a caminho de Sinop, ela participará de um evento em Sinop amanhã e sexta-feira. Sinop iniciou uma discussão referente à emancipação do campus. Então, Sinop está falando da emancipação e a Dufimate convidou, então, a reitora Anali para compartilhar a sua experiência, os desafios, né, desse processo de emancipação. Não foi um processo simples, fácil, ainda é um processo complexo, né, e que tem contado com a colaboração, especialmente deste curso. Então, a gente parabeniza toda a comissão organizadora do simpósio, desejamos a vocês um excelente evento, vida longa e sucesso ao curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Muito obrigado. Agradeço imensamente às autoridades
né, que compuseram essa mesa de abertura, pelas palavras e pela presença nessa comemoração dupla, né, de 25 anos e também desse alcance de excelência no MEC. Convidamos as autoridades para que ocupem os seus lugares reservados, para que possamos dar sequência à programação do evento. E, dando sequência à nossa programação, iniciaremos agora com a palestra de abertura do nosso 7º Simpósio de Estudos Avançados em Ciência da Informação. Para mediar essa atividade e apresentar o nosso palestrante convidado, chamo novamente o professor Joel Martins Luiz para compor aqui a mesa. O professor Joel é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, mestre em Educação e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é professor adjunto aqui na UFR e líder do grupo de pesquisa Avoantes, Culturas e Acervos Escolares. Professor Joel, fique à vontade. Boa noite de novo. Bem, eu preparei uma palavra introdutória para apresentar o professor Javer, mas eu acho que o professor Agameton sintetizou tudo o que eu precisava falar em relação à memória, né, importância, e também a questão dos testemunhos, né? Então eu vou apenas ler o currículo do professor Javer. Ele vai fazer uma fala bastante especial, assim. Ele tem colaborado muito com o curso ao longo dos anos, né, com essa experiência dele. O professor Dr. Javer de Melo Vieira possui graduação em Biblioteconomia pela Fundação de Ensino Superior do Oeste de Minas, em Formiga, Minas Gerais. Né, Renato? Também tem mestrado em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Brasília, orientado pelo Murilo Bastos da Cunha, que está bastante ativo ainda, publicou um livro a semana passada no SNBU. Foi professor, tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, né? Foi professor da Universidade Federal de Rondonópolis, com experiência na área de educação, com ênfase em avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: formação do leitor, educação e linguagem, metodologia da pesquisa e estudo de usuários. Possui larga experiência em gestão pública, onde atuou como diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ainda da UFMT, foi pró-reitor do campus universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, secretário municipal de Educação de Rondonópolis, e em 2011 também foi contemplado com a medalha Rubens Borro de Moraes do Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região. Uma medalha bastante importante na área de reconhecimento profissional, pela trajetória e pela contribuição que tem. Eu vou passar o microfone para o professor, e fica à vontade, professor Javer. Tá bom? Fica por aqui. Tá bom. Ok. Sou Renato, prazer em revê-lo e, em seu nome, cumprimentar os colegas docentes do curso, da universidade. Confesso para vocês que eu me sinto muito contente em estar aqui nesse dia de hoje. Eu tomei uma decisão pessoal, aposentou. Você pode contribuir com a universidade, mas eu prefiro ficar em outros caminhos. No final, a gente conversa um pouco sobre esses caminhos que eu estou me aventurando. Mas vamos lá. É verdade, eu ainda sou uma memória viva, né, desse campus Universidade de Rondonópolis. É um dos poucos. Infelizmente, se tem uma coisa que me deixa triste, muito triste, é quando eu fico sabendo de algum colega nosso que faleceu, ou algum colega que está muito doente, que eu sei que tem um ou outro que está com problemas de saúde graves, mas é o caminho de todos nós, vamos passar um dia. Agora, não tem como eu falar de biblioteconomia se não conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, minha história de vida. Então, o que nós vamos prosear aqui
é um pouco sobre aquela parte da metodologia da pesquisa que é a história oral, né? Eu vou contar para vocês um pouco exatamente da minha trajetória até chegar em uma situação que eu jamais imaginei que eu ia fazer um projeto para um curso de biblioteconomia. Nunca passou pela minha cabeça. Então, eu volto lá atrás um pouquinho para vocês entenderem como isso aconteceu, porque a biblioteconomia foi um acaso na minha vida, e vocês vão entender isso daqui para frente. Veja bem, por 1978, 77, 78, jovem ainda, eu era o grande cuidador do meu pai. Meu pai faleceu muito jovem. Essa semana fez 48 anos que ele faleceu. Então, ele faleceu com 40... Ele ficou no meio lá da nossa cidadezinha lá, conosco, que é Formiga, a cidade onde eu nasci. Ele ficou conosco até os 44 anos, e eu é que ficava por trás, caminhando com ele na sua trajetória médica. Infelizmente, ele veio a falecer. Eu estava no ensino médio, 3º ano. O que passava pela minha cabeça? Ainda no momento da presença do meu pai. O mineiro, principalmente no interior, Formiga, ele está no ensino médio, a tendência dele é partir para Belo Horizonte, fazer cursinho, preparar para o vestibular. Essa é uma situação que ocorre muito naquele período lá dos anos 80. Então, eu estava no ensino médio, ensino noturno, e passou pela minha cabeça, influência da situação do meu pai, fazer medicina. Era esse um propósito de vida. Agora, situação que eu vou ser sincero para você, não ia passar fácil não, hein? Não ia. Mas jovem, tinha lá suas, né? Porque além de ser um ensino médio frágil, noturno, de uma turma extremamente bagunceira, que colocava fogo dentro de sala de aula. É um negócio assustador. Mas essa era a minha trajetória no ensino médio, mas eu não participei, tá, gente? Eu apenas vi essa confusão toda. Resultado, meu pai faleceu. Aí começa a situação. Cheguei perto de umas amigas, estão vivas até hoje. 3 amigas professoras. O que eu faço em Formiga que eu não quero dar aula? Eu quero fazer um curso que eu não tenha que dar aula. Ah, só tem um, então. Você tem que fazer biblioteconomia. Biblioteconomia, só tem essa aqui em Formiga. Aí, resumindo, fui fazer o vestibular para... Na época era vestibular e, olha, daqueles complicados. Fui fazer o vestibular na Escola de Biblioteconomia, onde nós iniciamos lá o curso em 1978. Eu falo isso, parece que estou muito velhinho, né? Mas eu falo com muita vontade mesmo. Em 78, eu iniciei um curso de biblioteconomia, porque eu não tinha condições nenhuma de ir para a BH. Por quê? Eu tive que ajudar na trajetória da minha família. Eu era aquele que ajudava ainda todo mês pagando energia, pagava água, luz, aquela coisa toda que todos nós fazemos aí no seu cotidiano. Mas por quê? Coitada de minha mãe, uma lavadeira que incentivava ao máximo o seu filho Javer a estudar. Quantas roupas foram lavadas no tanque para comprar livros para o Javer estudar e os seus outros mais 3 irmãos. Então, isso foi muito interessante, porque você dá valor àquilo que você tem que fazer. Fui, então, cursar biblioteconomia. 30 alunos, me parece, Renato. Eu acho que era mais ou menos isso, 30 alunos. Éramos 3 homens, sexo masculino, e mulheres. Maravilhosa aquela turma, cheia de mulheres e 3 homens lá na biblioteconomia. Mas, gente, é impressionante. Eu me dediquei ao extremo nesse curso de biblioteconomia. Parece que era o curso que eu tinha que fazer. Porque eu só entendi uma coisa: eu só teria sucesso
na minha vida se eu estudasse. Se eu não estudasse, eu estaria lá em Formiga hoje ganhando 1.000, que tem colegas lá meu que não estudaram, está feliz porque aposentou ganhando 1.500 e uns quebradinhos, né? Não dá, né, gente? Então você tem que trabalhar. Resumindo, dedicação total aos estudos. Dedicação total. Biblioteconomia eu fui fazer por influência das colegas, porque eu não queria ser professor. Antes de me formar, vamos supor, nos anos 80, exatamente isso, ali para setembro, outubro, eu fiquei sabendo que estava precisando de um bibliotecário em Alfenas, Minas Gerais. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em Alfenas, né? E eu mandei o currículo. Gente, mas meu currículo, modéstia à parte, eu era muito CDF. Você sabe o que é CDF, né? Já ouviram falar nesse tema? É um negócio assustador. Não, resumindo, aprovado, em setembro, mais ou menos, eu falei com o pessoal, ainda eu tenho que... Não, você já vai trabalhando, a gente te libera para você terminar seus estudos e depois você vai ficar conosco aqui. Então, eu comecei a minha vida de profissional em biblioteconomia, bibliotecário, em Alfenas, hoje, Universidade de Alfenas, né, que está uma universidade aí enorme. Alfenas foi um período muito interessante, porque eu aprendi a ser profissional de biblioteca. Depois disso, vocês vão entender melhor que eu praticamente não atuei na... A vida, eu fui me moldando de acordo com aquilo que a vida foi me proporcionando. Resumindo, no final do ano de 80, 78, 80, a Universidade de Formiga, olha, nós entendemos que precisamos de um professor. Olha, eu mexendo, ser professor, eu não queria. Olha, nós precisamos de um professor de documentação. Lembra da disciplina? Documentação. Eu adorava aquilo lá. Aquilo era meio tecnológico, né? Era diferente. E, resumindo, fui ser professor na Escola de Biblioteconomia em Formiga. Chique, né? Eu lembro disso. Olha, fantástico. Eu lembro que eu arrumei uma pastinha tão bonitinha para ser professor. Eu levava meus livrinhos tudo dentro da pastinha para Alfenas, pegava aquela pastinha para Formiga para dar aula para os meus alunos. Eu dei aula mais ou menos 1 ano, talvez no máximo. Talvez 6 meses. Vou chutar assim. Por quê? Aí começou uma trajetória diferente. Eu fiquei sabendo que na UNB ia ter um curso de especialização, e quem estava por trás desse curso, depois que eu fui descobrir, quem estava por trás desse curso de especialização era a OEA, Organização de Estados Americanos. Depois que eu fui descobrir isso. Gente, e pagava $1.000 por mês. $1.000. Recebia lá no banco mundial, eu tinha que ir no banco para receber os $1.000. Gente, $1.000 hoje é dinheiro. Eu cheguei perto do meu diretor, faleceu também. Agora vou contando, aí as memórias vêm, né? Cheguei perto do meu diretor, Edson Velano, faleceu alguns anos atrás. O senhor me libera, eu quero fazer um curso de especialização na UNB, depois eu retorno aqui para casa, para a universidade. Ele diz assim, eu não. Vou não. Você vai para lá, você não vai voltar, eu vou te pagar mês a mês, os 4 meses, você não vai voltar, e aí, como é que fica? E eu não ia voltar mesmo, né, gente? Eu não ia voltar. Não ia. Eu falei, então faz assim, o senhor me libera sem vencimento. Está dando eco aí, não? O senhor me libera sem vencimento, eu vou então para a UNB fazer isso. Não, aí estou acertado. Ou seja, eu peguei 4 meses de licença sem vencimento. Porque eu sabia que eu ia ter $1.000 lá por mês, me mantendo. $1.000. Hoje dá o quê? Um dinheirinho bom. Gente, era muito legal. Você sair da UNB e você ir lá para o banco pegar seu dinheiro, $1.000. A primeira coisa que eu fiz, comprei uma máquina Olivetti Praxis, máquina de escrever. Linda, ela tinha corretivo. Uma pastinha, que coisa linda. Aí eu cheguei lá
Aquilo, para mim, é como se eu estivesse comprando meu primeiro notebook. Mas era... Depois o Alessandro pode circular. Parte da minha dissertação de mestrado foi exatamente em cima da Olivetti Praxis. Depois ela veio o computador. Resumindo, fiquei em Brasília, conheci grandes professores da biblioteconomia, grandes professores. Kira Taparanoff, Jaime Robredo, Murilo Bastos Cunhas. Eu conheci essa elite da biblioteca. Era coisa, para mim, era tudo o que eu queria. Gente, eu fui ler livros, eu fui conhecer o Murilo Bastos Cunhas da UNB, e eu ficava lendo os textos do Murilo. Para mim era fantástico. Kira, marketing, ela escrevia muito sobre marketing. Jaime Robredo, na indexação, faleceu, né? Infelizmente, me parece que essa... Eu não errei, não, né? O Jaime Robredo, o Kira. Então, assim, o Antônio Miranda, eu sei, foi o pessoal que eu conheci na UNB. Gente, era 70 mulheres e 2 homens. Eu fui muito feliz nesses momentos, sabe? Era muita mulher e pouco homem, né? Na UNB. Aí, na UNB, gente, foi um momento fantástico, porque eu aprendi muita coisa na UNB com os professores que hoje, possivelmente, são outros textos, mas fiquei feliz de saber que o Murilo ainda está vivo, né? Eu tinha essa curiosidade. Mas, enfim, o que eu fiz, então? Um bom curso de especialização. Gente, mas era complicado. Eu lembro que eu cheguei na UNB, os professores... Não porque é o controle de autoridade, que nós temos que ver os controles. Eu fiquei, mas o que é controle de autoridade? Eu pensei, deve ser algum deputado, algum senador. Olha só, porque era muito novo para mim. Recém-formado, sabe? Resumindo, aí que eu fui entender o que era o tal de controle de autoridades. Né? Que nada mais é do que você trabalhar as autorias, que hoje as terminologias mudaram muito. Tá, muito bem. Fiz o meu curso de especialização, ganhei meus $1.000 e voltei para Alfenas Muxim, porque eu não fui trabalhar em outro local. E o diretor... que bom que você voltou. Mas eu apresentei um projeto de terminal de curso na UNB, projeto de reestruturação técnico-administrativa da Biblioteca de Alfenas, que seria a particular. Esse projeto, nós reestruturamos toda a Biblioteca de Alfenas. Tenho vontade de rever ainda essa possibilidade. Como é que está isso lá hoje? Com certeza, totalmente remodelado. Mas vem outro aspecto interessante. Eu aproveitei a oportunidade de estar na UNB, no meio de uma turma enorme de pessoal envolvido com a biblioteconomia, e joguei currículo para frente. Joguei currículo. Gente, tem que estar atento. Não é só na graduação, é onde você puder, tem que estar atento. Existe uma fala que é atribuída, não sei se é o Raganatha, parece que tem tentado atribuir a ele, mas não é. Bibliotecários em pé e bibliotecários sentados. Né? Eu sempre fui um bibliotecário em pé. Eu era atuante, eu gostava de mexer. Né? Então, hoje, não é a ele, às vezes se atribui ao Haganah, mas não é. São algumas informações que a biblioteconomia foi usando. E aí, o meu currículo, eu aproveitei os colegas na UNB e também, espertamente, fui na Embrapa. Que a Embrapa está ali do lado. Lembra? Não sei se vocês chegaram a ler texto, não sei, acredito, o Baldino Dantas, né? Não sei como é que está ele hoje, não sei se ainda é vivo ainda, era um senhor lá da Embrapa, e existia uma possibilidade de eu trabalhar na biblioteca da Embrapa, via currículo. Mas sabe aonde? No Acre. No Acre. O que eu fui fazer no Acre? Em Rio Branco. Falei, bom, passou pela minha cabeça o seguinte, eu preciso entrar numa instituição federal. Este era o meu propósito, entrar numa instituição federal. Resumindo, voltei para Alfenas, trabalhando, arrastando estante, mexendo com periódicos, trabalhei muito no setor de periódicos, cheguei a ser, então, o diretor da biblioteca. Naquela oportunidade, também só tinha eu. Né? Lá vai eu, na biblioteca de Alfenas. E um belo dia, recebi uma ligação
mês de fevereiro, março. Alô? Quem está falando? É o Javerte? Sim, senhor. Aqui quem está falando é o Etevaldo. Não sei se vocês chegaram a conhecer Marli, não sei se chegaram a conhecer. Etevaldo, que faleceu esses dias, né? Etevaldo, o que foi? Mas quem é o senhor? Etevaldo, eu estou falando aqui, estou com o seu currículo aqui, eu gostaria de você vir trabalhar conosco. Mas de onde o senhor está falando? É de Rondonópolis. Onde fica isso? Gente, eu não sabia que tinha Rondonópolis. Meu currículo foi parar na mão dele por uma colega que estava da Biblioteca Central de Cuiabá. Ela pegou o meu currículo, de Nalva, pegou o meu currículo e passou para o Etevaldo. E o Javerte, então, veio para Rondonópolis, nada de Acre. Né? Imagina, gente, eu no Acre, descendo de avião, não tinha como, né? Aí, eu comecei, aí começa a minha trajetória em Rondonópolis. Gente, vocês acreditam que olha a cabeça, e tem isso mesmo, sabe? Tem esse negócio, Mato Grosso tem muita onça, muito índio, o que eu vou fazer? Tem, gente, em 82 ainda tinha isso. Graças a Deus isso mudou muito, graças a Deus. Eu pensava que não tinha como eu chegar em Rondonópolis de ônibus. Sabe o que eu fiz? Eu fui para São Paulo e peguei um avião da TAM. Gente, eu desci aqui em avião da TAM. Vocês imaginam? A TAM descia em Rondonópolis. Turbohélice, bonitinho. São Paulo, São José do Rio Preto, depois Rondonópolis. 2 vezes. Aí, olha que eu desci aqui, eu falei, o que eu vou fazer nessa cidade? Gente, que calor, hein? Abriu aquela porta do avião, avião geladinho. O que eu estou fazendo aqui? Fui parar lá no Hotel Casablanca, tem ali ao lado da rodoviária. Não sei se você já viu esse hotelzinho que tem ali. Fui parar ali. Mas, gente, de avião, imagina, hoje a dificuldade nossa, em 82 era mais fácil. É verdade, 1º de abril de 1982, eu cheguei em Rondonópolis. Gente, imagina, faz uma leitura. Biblioteca da UNB, eu vou chutar aí uns 15 mil metros quadrados, Alexandre. Biblioteca da UNB, 3 pavimentos. Eu passava sábado e domingo naquela biblioteca da UNB estudando, porque eu não tinha muita coisa para fazer em casa, eu ia então para a UNB estudar sábado e domingo na UNB. Aí eu ficava, aquela biblioteca maravilhosa, não me faltava nada. E fui parar na biblioteca do campus do CPR. Lembra? Centro Pedagógico de Rondonópolis. Sabe onde que era? Vocês lembram onde começou? Onde começou? No Nunes Rocha. Lembra do Nunes Rocha? O colégio tem ali ao lado da Zayer. Tem um colégio ali do outro lado. Ali começou o meu trabalho no campus do antigo CPR, né? Centro Pedagógico de Rondonópolis. Então, gente, aí vem o detalhe. A biblioteca devia ter uns 12 metros quadrados. Gente, o pior de tudo, a biblioteca tinha um fogão dentro. Eu tentei recuperar, com o tempo vocês vão descobrir isso aí. Tinha um fogão que o pessoal fazia café para servir para os docentes lá no Nunes Rocha. E um detalhe, a biblioteca pegou fogo. O meu primeiro trabalho em Rondonópolis, gente, eu não tinha dinheiro para nada. Eu fui numa loja aí, eu comprei um paninho, um tecido chamado Morim. Um tecido bem ralinho, não sei se é Morim, acho que é isso mesmo. Peguei uma cola, essas colas brancas, passei e colei vários livros, porque não tinha dinheiro para comprar livro. Não tinha dinheiro. Agora, gente, imagina você sair da UNB e pegar uma biblioteca que pegou fogo, Não, e do lado era o laboratório de química, de física. Mas, gente, é ali que eu ia trabalhar. O meu sonho era trabalhar na Universidade Federal, não importa onde. Eu queria trabalhar na instituição. Resultado, passei 4 meses sem receber salário em Rondonópolis. 4 meses, gente. 4 meses. Eu cheguei perto do diretor e falei assim, olha, eu estou indo embora porque a situação está difícil para mim.
Não, vamos dar um jeito. Arrumaram com as diárias lá, alguma coisa assim, não me lembro mais. Eu sei, recebi alguma coisa e me mantive um pouco mais. Aí começa uma outra trajetória na minha vida. Eu fiquei, olha, eu vou largar esse negócio de biblioteca lá, vou voltar para Minas Gerais. Tá? Voltar para Minas. Mas aí apareceu uma situação nova. Aí vocês vão ver que eu desliguei da biblioteconomia, agora vem uma outra trajetória diferente. Eu fiquei, abriu no Departamento de Educação de Rondonópolis, abriu uma vaga para métodos e técnicas de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa. E eu falei, eu vou prestar esse concurso. Porque, gente, em 82, quem tinha especialização, imagina, na UNB, é como se fosse um pós-doutorado hoje. 82, eu era o único bibliotecário do interior de Mato Grosso. Eu ouvi dizer que parece que tinham em Cáceres, no interior, tá? Parece que tinham em Cáceres. Não existia isso. Eu conversava com alguns colegas, nossa, especialização na UNB, como é que você conseguiu? E alguns colegas nossos estavam fazendo especialização em Jales. Lembra que saíram uns ônibus para Jales? Talvez vocês não pegaram isso, né? Vocês são muito jovens. Então, o pessoal fazia especialização, era assim. Eu lembro que tinha um curso na Barra do Garça. Enfim, eu fui fazer o concurso em métodos e técnicas de pesquisa. Se não me falha a memória, eram uns, não sei se foi 4 candidatos, não me lembro mais. E eu fui muito feliz, porque o tema que saiu para mim, para dar aula, era técnicas de coletas de dados. Maravilha! Mas maravilha! E era currículo. Eu não tinha problema de currículo. Em 82, eu tinha doutorado. Não tinha nem, não, era só graduação. E outra coisa, hein? $1.000 por mês. Eu fui dar aula, aí eu dei uma aula para uma banca, uma pessoa de Cuiabá, um professor de Rondonópolis, e me parece que teve uma outra pessoa, você foi o coordenador. Gente, foi maravilhoso, porque a minha aula foi sobre entrevista, questionário, é tudo a ver com a biblioteconomia. Eu estudei muito isso na graduação, técnica de coleta de dados. Dei uma aula sobre coleta de dados, entrevista, como é que você faz uma entrevista. Assim, diferente que hoje mudou-se muito diante das novas tecnologias. Mas, gente, fui aprovado. Eu virei professor, aí mudou a história. Professor do Departamento de Educação, dando aula de métodos e técnicas de pesquisa. Um detalhe interessante, nos cursos de licenciatura curta. Já ouviram falar em licenciatura curta? Você pode, antigamente, a licenciatura curta, você estava habilitado para dar aula até 8ª série. Depois, para você dar aula no ensino médio, você tinha que fazer uma complementação. Então, eu dava aula em ciências e o outro curso era ciências e tinha um outro curso, estudos sociais, que era a geografia e a história. Eu me senti, na época, que eles me mandaram dar aula nesses cursos. Vamos pôr ele lá para experimentar, ver se ele vai dar certo nessa disciplina, que a reclamação vai ser menor. Resumindo, me dei muito bem dando aula para esses alunos. Então, em agosto de 1982, eu me tornei docente da Universidade Federal de Mato Grosso. E aí começou uma outra trajetória na minha vida. Porque eu tive que me moldar de acordo com as necessidades que a universidade queria com o Javert. Eu era do Departamento de Educação, eu não era professor de biblioteconomia, eu não ia ensinar catalogação, eu não ia ensinar classificação, nem indexação, eu não era isso. Então, eu me tornei professor trabalhando em uma área diferente da graduação, mas estudei muito, aprendi muito para me moldar para ser professor. Logo em seguida, já me passaram, vamos botar ele no curso de pedagogia. Aí eu fui trabalhar iniciação à metodologia científica. Aí depois me passaram
mais turmas foram aparecendo, então eu não tinha como dedicar muito à biblioteca. Eu era apenas um tutor, entre aspas, da biblioteca. Por quê? Nós abrimos vagas para colocar um técnico de biblioteconomia, um bibliotecário, não teve candidato. Várias vezes. Ah, não vem ninguém. Ninguém vem para Mato Grosso. Uma coisa difícil. Aí vocês já imaginam a dificuldade de profissionais de biblioteconomia no estado de Mato Grosso. Até então eu era o único, porque não tinha profissionais, não existia isso aqui. Tá? Aí começou uma trajetória dentro do Departamento de Educação e eu me enveredei pela parte política dentro da universidade. Ah, mas era um Deus nos acuda. Por quê? Porque é o seguinte, Jabé, tem que ser você vai ser o candidato a subchefe do Departamento de Educação junto com a professora X. Lá vai eu fazer política dentro do Departamento de Educação. E era muito disputado, era uma guerra. Era um negócio, hoje ninguém quer. Né? Era uma guerra. E eu virei, então, subchefe do Departamento de Educação, era pedagogia, né? Depois passou para chefe de departamento. Aí, não muito tempo depois, eu fui, então, fazer o mestrado. Exatamente, o mestrado eu não coloquei ainda, né? Fui fazer o mestrado na UNB. Também eu fiquei com medo, o departamento me liberou, um detalhe interessante. Nesta época, além do seu salário, você recebia, então, uma bolsa para estudar. Então, era muito tranquilo. Além do salário da universidade, eu tinha também a bolsa. Por que eu fui para Brasília? Porque eu deixei os professores lá. Então, era mais fácil eu passar no seletivo. No seletivo, fui aprovado na UNB, mas antes eu fiz na UFMG, com Paulo Caldeira, me parece, na UFMG, acho que você era mais jovem, né? Não era nem nascida ainda. Fui fazer, então, na UFMG, passei também na UFMG, mas por opção pessoal, eu fiquei na UNB pelas proximidades com Rondonópolis. Cidade que eu gosto muito, não saio de Rondonópolis, hoje não saio mais. Então, resumindo, fui para a UNB, trabalhei 3 anos na UNB. Gente, o negócio não foi fácil para mim, porque eu estava muito voltado para a educação e depois eu tive que voltar para a biblioteconomia de novo, porque o meu mestrado foi em biblioteconomia e documentação pela Universidade de Brasília, com um orientador fantástico, você me deu uma boa notícia, que é o Murilo Bastos Cunha. E ele estava recém-chegado dos Estados Unidos. Não, vou orientar você, aquele jeitão dele, né? Mas foi uma das melhores orientações que tive. Entrevistei 247 professores da universidade para trabalhar uma dissertação de mestrado sobre hábitos de uso da informação pelos professores da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, Rondonópolis e Barra do Garças. Eu trabalhei nos 3 campos, entrevistando X professores. Uma dificuldade enorme de você conseguir informação de professor. Ah, não, hoje não, vem outro dia. Mas você insistia e acabava entrevistando. Terminei o mestrado na UNB, voltei para o Departamento de Educação, trabalhei normalmente, dentro das possibilidades com o departamento, mas sempre na área da metodologia do IMC. Foi liberado em seguida, alguns anos depois, me parece que foi nos anos 98, por aí, para eu ir, então, para doutorado. Tudo dentro das possibilidades do departamento. Olha, é a sua vez de ir, então você vai fazer o doutorado. Tá, existia 3 possibilidades de eu fazer o doutorado. No Brasil ou na Bélgica. Eu mandei o meu projeto para a Bélgica. Graças a Deus não foi aprovado, porque eu não ia dar conta da Bélgica. Eu não ia dar conta.
primeiro, a barreira linguística. Não é fácil. Segundo, o frio. Né? Esse calor nosso aqui, imagina. Aí eu optei, então, por fazer na PUC São Paulo. Não fui aprovado. Também eu quis trabalhar na PUC um tema que não ia conseguir orientador fácil. Eu fiz, então, eu fiz a seleção. O meu projeto não foi aprovado na Comunicação e Arte da USP, na ECA. E depois, eu falei, bom, eu tenho uma outra saída, que era o ideal para mim. Está vendo como as coisas foram moldando? Eu fui me tornando um profissional de uma outra... Eu falei, então eu vou fazer lá em educação. Aí eu fui fazer a seleção lá na educação, 400 candidatos, Brasil inteiro, e eu lá no meio. Resultado, consegui um orientador para o meu projeto. Suportes para o desenvolvimento da leitura como ampliação da visão de mundo. Uma proposta para Mato Grosso. Chique, né? Ampliação da visão de mundo. Então, esse foi o projeto que foi aprovado, então, na USP, pelo professor... tem até uma cartinha dele já aprovando. Então, eu fiquei 4 anos na USP, estudando lá o meu doutorado. Gente, coloque isso como meta de vocês, estudar numa grande universidade. O UNB. Não que a nossa seja pequena, pelo contrário. É aqui que vocês vão sair, mas o seu mestrado, o seu doutorado, se não tiver a oportunidade, se tiver a oportunidade de fazer e puder ir pegar uma USP, uma PUC, uma UFRJ, uma Unicamp, isso vai melhorar muito a sua vida curricular. Né? Então, essa minha trajetória na USP de 4 anos, mestrado, de novo, gente, naquele momento, na USP, você ganhava o seu salário aqui, mais uma bolsa para você estudar. Então, todo o meu dinheiro da bolsa, eu pagava o aluguel em São Paulo, que é uma cidade extremamente cara. Morei num local ideal para mim, então eu era aluno da USP, mas frequentava a PUC. Por quê? Eu morava a 2 quadras da PUC, então era muito fácil. A USP eu teria que atravessar a cidade de ônibus, que não é fácil, São Paulo, para quem conhece. Então, era muito chegado à USP. Aí começou, então, agora vamos chegar onde vocês me chamaram aqui. Né? Terminei o doutorado em São Paulo. Gente, esse doutorado me deu uma mão, olha, não foi fácil. Eu lembro que eu fiz a qualificação, eu peguei uma professora, muito bom o seu projeto, gostei muito, mas está faltando alguma coisa para ele ficar o capítulo 5. Eu tinha escrito 4 capítulos praticamente, mas falta o capítulo 5. Eu, inclusive, trouxe para o senhor alguns livros que eu tenho em casa que vai te ajudar no seu capítulo 5. Pois não, professor, você todo, né? Você não vai discutir com o membro da banca. Inclusive, eu trouxe aqui alguns exemplares para o senhor dar uma olhada. Eu olhei, gente, tudo em francês. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? É o capítulo 5. Se você olhar o capítulo 5 aí, tem francês, português, espanhol, inglês. Tem 4 idiomas envolvidos aí. Gente, o que eu fiz? Eu fui tentar, já na reta final do doutorado, estudar francês. Mas a USP te possibilita, é impressionante. Fui estudar o francês, mas insuficiente. Tive algumas aulas de francês, insuficiente, para tentar escrever o tal do capítulo 5, que é maravilhoso, que é o que realmente a minha tese ficou diferente. Resumindo, marcamos a defesa e o orientador... aquela professora que te pediu lá os textos, ela não vai poder participar da sua banca. Ela sugeriu, nem na banca fui. Tá? Mas, enfim, foi um momento muito interessante, realmente, o capítulo 5. Aí começa, então, voltei do doutorado e começou, então, uma nova trajetória. Por quê? A minha diretora, doutora Alice Saboia, você chegou a conhecer, Alexandre Saboia? Javé, eu estou querendo trazer um curso de biblioteconomia para Rondonópolis.
porque eu estive lá na França e estou entendendo que Rondonópolis, por que não dá, Javé? A biblioteca na França é outro patamar. E você chega aqui em Rondonópolis, você não tem nada. Vamos montar um curso aqui. Tá, vamos. O que ela fez? Ela tentou, aí talvez esse detalhe os colegas ainda não têm. Ela tentou trazer o curso da Universidade Federal de Goiás. Era uma turma, o Federal de Goiás daria o curso em Rondonópolis. Essas turmas, né, não vingou, não passou, não deu certo. Aí, já vê, então vamos fazer o seguinte, vamos montar o projeto para nós criarmos, então, o curso de Biblioteconomia em Rondonópolis. Aí nasceu o curso de Biblioteconomia em Rondonópolis. Porque eu peguei parte da minha tese, que tinha um quadro caótico das bibliotecas escolares de Mato Grosso. Gente, é um negócio assustador, as bibliotecas escolares no Mato Grosso. Município de Primavera, Pedra Preta, Poxoréu, Rondonópolis e Guiratinga. É um negócio que você não imagina o que eu vi nessas bibliotecas aí. Então, nós criamos, então, o curso de biblioteconomia. E um detalhe, gente, ainda não tínhamos profissionais de biblioteconomia em Mato Grosso. Não tinha. Não, era eu e Euzinho. Não existia. E eu, mesmo assim, então, criamos o curso. Esse projeto da biblioteconomia, o Alexandre chegou a conhecer ele. Então, um curso que foi voltado para as bibliotecas escolares. Era um dos objetivos do curso, que hoje está numa outra dimensão, que ele vai moldando de acordo com as necessidades, né, da biblioteconomia. Então, a presença desse curso mudou totalmente as discussões na área da biblioteca em Rondonópolis, em Mato Grosso. E é interessante, não satisfeitos, houve nesse momento, quando a escola particular entendeu que Rondonópolis teria um curso de biblioteconomia, teve uma faculdade lá em Cuiabá que resolveu também criar o curso, que era a Rondon, Unirondon, me parece, criar o curso de biblioteconomia. Me chamaram, eu fui lá para dar uma assistência lá e tal. Não queria preocupar com isso, não, queria cuidar do nosso. Então, o curso foi aprovado. Gente, olha só, um detalhe. Muitos e muitos anos não se aprovava um curso superior para Rondonópolis. A biblioteconomia foi uma grande, aquela que mexeu com as estruturas e fez aparecer novos cursos em Rondonópolis. Então, foi aprovado. E, assim, tudo via Cuiabá. Nada é aprovado aqui, como vocês viram recentemente. É Cuiabá que dava o chance. Eu fui, então, montamos o projeto, o CONCEP aprovou. Eu fui, então, o primeiro, porque não tinha outro. Eu fui o primeiro professor de biblioteconomia no curso de bacharelado. Ou era o Javé, ou não tinha outro. O que eu fiz? Para poder aprovar, eu utilizei o Javerte como professor do curso e peguei outros profissionais de outros cursos para dar, por exemplo, língua portuguesa. Aí eu puxei essa disciplina para os primeiros anos, né? Filosofia. E eu trabalhei, me parece, foi pesquisa em biblioteconomia e ciência da informação, Alexandre. Não me lembro mais. Resumindo, gente, nós não tínhamos salas de aula. Espaço físico. Era uma loucura. Onde que vai ser a nossa turma, professor? Né, Alexandre? Onde que vai ser? Sabe o que nós fizemos? O CECITEC estava não tinha ninguém aí nesse CECITEC aqui. Aí eu falei, pessoal, é o seguinte, vamos tentar usar as salas do CECITEC, que era aqui do lado, para começar o curso de biblioteconomia. Nós usamos, então, a CECITEC, nós usamos ela ali, provavelmente um ano, talvez no máximo, né? E depois a gente foi infiltrando em alguns espaços dentro da universidade. Então, não tínhamos salas de aula para o curso de biblioteconomia. Vocês estão no paraíso hoje com algumas dificuldades que ainda temos. Mas lá atrás era muito pior. Nem laboratório. Era um negócio muito difícil. Mas nasceu, então, o curso de biblioteconomia. E a dificuldade era, então, contratar os professores. Eu tinha até o concurso público. Conseguimos. Mas a dificuldade era achar profissionais para vir trabalhar em Rondonópolis. Não, foi muito difícil. Aí começaram a vir alguns professores, alguns eu ligava pessoalmente,
Vem, Rondonópolis é maravilhoso, fazia um marketing. Rondonópolis é maravilhoso, aqui é só um pouco quente, mas tudo bem e tal. Mas, enfim, mas olha, conseguimos alguns professores, não vou citar nomes, mas foi muito difícil. Eu lembro que teve um momento que teve uma turma que nos ajudou muito, que eu não sei onde, veio da Unesp, me parece, Marília, né? Vieram 3 profissionais, me parece. É assim, com muita vontade, recém-formados, mas eles foram salva-vida, porque nós não tínhamos profissionais para dar aula no curso de biblioteconomia. Não tínhamos. E aos poucos nós criamos, então, acho que foram 12 professores que nós pedíamos no projeto. Agora, qual é o grande problema? Cuiabá não ia ceder vaga para nós. Era um negócio muito difícil. Mas aprovaram o curso, com o tempo a gente foi conseguindo algumas vagas. Então, o curso de biblioteconomia nasceu exatamente nessa grande discussão que passou pela professora na França, trouxe essa ideia para Rondonópolis, tentou fazer Federal de Goiás, não evoluiu, então nós criamos o curso aqui, uma turma nossa, tá? Em 1999, né? Foi quando começamos o curso, mas muito difícil. Tá. Eu fui, então, professor do curso e tentando. Gente, era manhã, tarde e noite. É uma loucura, porque eu tinha que dar aula à noite também. Eu não parei por aí, porque, igual eu falei com vocês, a política acadêmica ela é muito gostosa. Ela tá muito presente. Aí, me candidatei a diretor do campus de Rondonópolis, vencemos, inclusive em cima da própria diretora que pediu para montar o curso aqui. Eu disputei a eleição com ela e ganhamos a eleição. Então, veja, um bibliotecário que veio do interior de Minas, passou por curso de especialização, UNB, fez doutorado na USP, e aí a biblioteconomia foi o grande suporte que eu tive para ingressar aqui no campus de Rondonópolis. Virei o diretor do campus e teve um momento na direção do campus que eu cheguei perto do reitor e disse, eu era também o diretor do campus, eu era diretor de CHS, e quem de 2 em 2 anos mudava o toma conta do campus. Então, o diretor do campus chegou perto do reitor e falou, não dá mais, reitor. Eu não consigo fazer a administração do campus de Rondonópolis do jeito que vocês querem. Resumindo, foi criado, então, ele criou porque eu ia deixar, eu não ia voltar a ser o diretor que ele queria, eu ia sair, ele criou, então, o cargo de pró-reitor. Então, o bibliotecário virou o primeiro pró-reitor do campus da Universidade de Rondonópolis, com grandes projetos que nós tivemos. A presença da UFR nasceu em grandes discussões que tomamos nesse campus, através da biblioteconomia, que deu esse suporte para que eu fosse esse profissional aguerrido também em outras áreas, para se tornar a Universidade Federal de Rondonópolis. Então, o curso de biblioteconomia, ele teve inicialmente a sua aprovação, a sua indicação debaixo da guarita, juntamente com o curso de enfermagem, me parece, na época. Tá? Conversando com o reitor. Reitor, nós temos que ampliar os cursos de Rondonópolis. O prefeito também deu um maior apoio para que a enfermagem viesse. É a primeira vez que eu entro nessa sala aqui hoje, fiquei muito contente. Não tinha vindo aqui mais. Então, o pró-reitor teve N indicações para fazer com que esse campo, a biblioteconomia, possibilitou isso. Tá? Nós criamos vários cursos nesse campus. Gente, tudo que vocês me perguntarem da Universidade Federal, de 1982 até uns 2012, me parece, eu dou informação para vocês. Tudo. Javé, olha só, vocês podiam fazer lá para Rondonópolis o curso de engenharia mecânica. É muito interessante, nós não precisamos de um curso de engenharia mecânica. Nós não temos isso no Mato Grosso.
Você podia fazer o... Olha onde eu fui parar. Nós fizemos o projeto de engenharia mecânica para Rondonópolis. Como é que eu fiz isso? Pesquisando. Eu passava dias lá no computador estudando estruturas curriculares na área de engenharia mecânica. Várias, o FISCAR, o UNB, o USP, mas aquilo era uma loucura. Não, mas você tem que fazer uma tal de ênfase. Não é só a mecânica em si, você tem que dar uma ênfase. Então, o que eu fiz? Vou dar ênfase em máquinas agrícolas. Aqui, Mato Grosso, máquinas agrícolas, trabalhamos com essa ênfase. Esse curso de engenharia mecânica, ele passou por algumas correções, via reitor, o NB, foi aprovado o curso de engenharia mecânica. Sei tudo sem me perguntar, até os primeiros professores que nós trouxemos para cá. Dificuldades enormes também. Apanhamos muito. Os alunos invadiam a sala, queremos professor. Não queremos professor. Engenharia mecânica, biblioteconomia, apanhamos muito. Mas valeu a pena. Hoje é nota 5. Né? Hoje é nota 5. Então, assim, para ir concluindo, vários cursos foram implantados. E eu sempre, gente, eu fui diretor do campus, pró-reitor por 2 gestões, me parece. Da pró-reitoria, para quem lembra do prefeito Adilto Saquete, me chamou para que eu fosse, então, ser o secretário municipal de educação. Eu fiquei 4 anos na Secretaria Municipal de Educação, bacharelado em biblioteconomia. Me deu esse suporte. Então, é aquilo que eu falei, você tem que ser uma pessoa atuante, entrando sempre nos canais que vão possibilitando a sua vida. Não adianta ficar sentado aqui e não vem. Você tem que buscar alternativas. Então, eu passei 4 anos na Secretaria de Educação. Não tivemos um bom trabalho nas bibliotecas escolares. Eu tive muita dificuldade política para fazer entender da importância de ter as bibliotecas escolares, mas só que a biblioteca escolar municipal é muito diferente da biblioteca estadual. Naquela oportunidade, não tivemos grandes avanços. Eu tive dificuldade política. Mas voltei para a universidade, novamente, com um projeto para criar a Universidade Federal de Rondonópolis. Como pró-reitor, também. Voltei, disputei a eleição de novo e nós ganhamos a eleição. E eu acho que a grande atividade nossa foi trazer cursos, sabe? Enfermagem, psicologia, tudo sem me perguntar eu informo. Os primeiros professores, psicologia, engenharia agrícola, zootecnia. Eu dei aula em zootecnia. Olha só, onde eu fui dar aula. Mestre técnico de pesquisa em zootecnia. Mas o que você foi fazer em zootecnia? O principal instrumento deles lá é mexer com gado, boi. Então, eu fui ler, estudar essas pesquisas aí, acabei me... Trabalhei lá, o curso de bacharelado em informática, hoje é informática, era ciência da informática, era outro nome lá. Oi? Licenciatura em informática. Então, assim, mas veio uma outra situação que era já na reta final, que foi, gente, 9 horas da noite, aqui nesse campus, lá no prédio da terceira idade, presença da reitora. Reitora, é o seguinte, por que Sinop vai ter curso de medicina e Rondonópolis não vai ter? Não, porque foi aprovado para lá, foi aprovado. Reitora, Rondonópolis precisa ter o curso de medicina. Aí, olha, foi muita situação política para chegar ao momento, tá bom, vocês me fazem um ofício dizendo que quer o curso de medicina e eu vou dar os encaminhamentos necessários para ver se eu consigo algumas vagas para vocês. Resumindo, passou alguns dias, a reitora, então, ligou, dizendo que foi aprovado o curso de medicina para Rondonópolis. Me parece 40 vagas, 30 vagas, 40 vagas, né? Foi aprovado. E quem que cuidou do curso de medicina? O Javerte. Gente, eu não entendia nada de medicina. Não, mas tem que ser você, porque você que é o pró-reitor, eu não tenho condições de ir lá em Brasília, não. Fui várias vezes, então, para Brasília, criamos o projeto para o curso, então, de medicina. Gente, eu não entendi nada de medicina. Ainda bem que eu tinha essa coisa, sabe, de infiltrar nas grade curricular dos cursos pelo Brasil afora.
e nós conseguimos, então, aprovar o curso de medicina. Não foi fácil. Imagina um conteúdo de educação com biblioteconomia estudando anatomia. Não tem anatomia do livro didático lá, não tem anatomia do livro, não tem, era anatomia. Então, estávamos lá em Brasília discutindo essas questões do curso de medicina. O importante é que veio. Então, o curso, nós tivemos uma ajuda muito grande de Cuiabá para formar a estrutura curricular. Formou. Então, eu lembro que o último curso que realmente eu trabalhei para Rondonópolis foi o curso de medicina, para que ele viesse para cá. Os outros cursos, a maioria eu sei por que estudos sociais virou história e geografia, por que ciência virou biologia e matemática. Tudo isso nós passamos pela mão. O pró-reitor era trabalho era isso. Um outro aspecto interessante que eu decidi mencionar. Eu guardo isso com carinho, mas também não preciso de aplauso. O Cefet Rondonópolis, hoje é a Escola Técnica, Instituto, né? IFMT, né? O Adilto Saquete chegou, olha, dá uma notícia boa para vocês aqui. Rondonópolis vai ter uma escola federal, uma escola técnica. Ele usou esse termo. Antigamente era a escola técnica. Ele usou esse termo. Javerte, o único que entende de educação aqui é você. Você vai para Brasília discutir isso aí. Mas, Adilto, vai. É você que entende educação, ninguém que entende educação. Lá vai eu, então, discutir a presença do IFMT em Rondonópolis. Adilto, é o seguinte, nós precisamos de uma área aí para montar o curso. Só tem o terreno aí? Tem, não. Quantos metros quadrados? Falou, no mínimo uns 15 mil metros quadrados. Passou alguns dias. Já tem a área para você. Então, o curso do IFMT para Rondonópolis nasceu na nossa gestão enquanto secretário de Educação. Gente, eu falo isso para mostrar para vocês o seguinte, a biblioteconomia me proporcionou isso. Ela me proporcionou. Você vai buscando áreas, estudando. E aí, aprovamos o curso de medicina. Tem uma história fantástica, gente, curso de medicina, que esses dias eu comentei com um amigo nosso. O professor chegou perto de mim, mas como é que eu vou dar anatomia? Não tem cadáver. Não tem cadáver. Eu falei, mas não tem. Gente, não consegue. Tem tanto indigente por aí afora, mas não consegue. Você não consegue. Se eu conseguir os cadáveres, só busca para mim? Desse jeito. Falei, busco. Vou buscar o cadáver. Ele fez anatomia na USP. Eu busco os cadáveres, eles me dão o cadáver. Gente, conseguimos. Pegamos a van de Rondonópolis, o motorista contente, né? Vou para a USP, vou pegar um cadáver, né? Vou buscar cadáver. Olha a situação. Gente, os motoristas fantásticos. Mas veja bem, como é que eu vou para São Paulo? Eu tenho que pagar pedágio. Aqui o dinheiro do bolso, para aqui, aqui já tem o dinheiro para você pagar o pedágio. Não tinha diária para pagar pedágio. Não existia isso. Não custou nada, não me deixou nem mais rico nem mais pobre. Os colegas foram lá, pegaram umas madeiras, colocaram, tem a van, né? Colocaram as madeiras por trás, madeirite, né? Por trás, e colocou o cadáver lá atrás, na van. E lá vem o cadáver de São Paulo para Rondonópolis, para os alunos terem suas aulas de anatomia. Foi maravilhoso, porque eu estava na minha janelinha, ali na pró-reitoria, só vendo o pessoal todo feliz descendo com o cadáver lá para o laboratório de anatomia. Não é isso, é gostoso, porque isso faz parte da sua história de vida, que fez com que o curso avançasse. Os alunos estão contentes aí com uma nota maravilhosa. Nota 5, me parece, né? E a biblioteconomia, nota 5. Então, de novo, a biblioteconomia me proporcionou isso. Resumindo, para finalizar, eu poderia ter aposentado já há algum tempo, eu sou da velha guarda, né? Você não era nem nascido, nem projeto de vida existia para vocês em 1982, né? Então, eu poderia ter aposentado já, eu segurei um pouco, aí a reitora chegou perto de mim, me deu você não vai fazer o seu concurso para ser titular, professor titular? Resumindo, aí eu teve um período de greve no campus Rondonópolis, então eu fiz o meu projeto
não trouxe outra, devia ter trazido. O meu memorial descritivo, maravilhoso, usei muitos aspectos dessa minha presença em Rondonópolis e fui fazer essa defesa do memorial descritivo lá em Cuiabá. Então, eu me aposentei já há alguns anos atrás como professor titular, nunca fui reserva, né, gente? Professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou ainda docente da Universidade Federal de Mato Grosso, é o pessoal da velha guarda. Resumindo, o dia que eu fiquei sabendo que eu estava no cargo de pró-reitor, olha, o seu nome é fortíssimo para ser o reitor da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu, mineiramente, procurei me aposentar porque eu não queria ser reitor da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu não quero isso para mim. Não quero. Não quero. E não quis. Aí eu me aposentei e a minha sucessora, então, foi a Anali, que está aí hoje fazendo um brilhante trabalho, né? Já na Universidade Federal de Rondonópolis. E eu vou ser sincero para vocês. A biblioteconomia me proporcionou tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, que é uma história de vida que eu tentei resumir muito ainda, mas que vocês entendam que é preciso, hoje, a maioria, qualquer curso que você... Eu acredito que talvez um curso que você sai praticamente empregado hoje é medicina, né? Diante da falta de profissionais que você tem pelo Brasil afora. Mas, veja, é preciso correr atrás. Nós temos colegas nossos que formou em biblioteconomia, de vez em quando eu vejo lá no Instagram, eu me sinto feliz de ver o trabalho que esse pessoal está fazendo, que formou aqui conosco, que são professores adjuntos, doutores já da biblioteconomia, que formou conosco aqui, já são professores doutores, no estágio fora do país. Então, cada um de vocês poderá pegar essa mesma trajetória. É preciso buscar espaço e correr atrás, né, de tudo isso. Então, são situações assim que eu passo para vocês, mas não gosto muito de vir ao campus de Rondonópolis, não gosto, tá? Motivado por questões pessoais de natureza sentimental, porque, infelizmente, o campus me deu muitas alegrias, mas também me proporcionou muitas dores. Muitas dores. Eu vou citar um exemplo só. A reitora que foi a pró-reitora que eu indiquei para o meu reitor, olha, nomeei a professora Soraya, que é o perfil ideal para ser a diretora do campus Rondonópolis. Infelizmente, ela foi assassinada. E quem que cuidou de tudo isso? O Jaberte. O Jaberte, Jaberte. Enfim, são situações assim. E fora outros colegas, né, que se foram. Então, a gente acaba, sabe? Mas me sinto hoje, esse prédio aqui, da enfermagem. A reitora falou, Jaberte, não vou licitar o prédio de enfermagem, aquela empresa não vai terminar. Falei, não tem problema, não. Deixa a empresa ganhar, depois, se ela não terminar, a gente contrata outro. Dito e feito. A empresa não terminou e esse prédio aqui ficou parado vários anos para ser terminado. O da medicina, que é esse bloco maravilhoso que vocês estão vendo aí, participei de tudo isso, né? Infelizmente, o cidadão caiu lá, morreu, o prédio parou. Ficou parado quantos anos, gente? Quantos anos para fazer esse prédio da medicina? Quantos anos? E, finalizando, para encerrar, há uns anos atrás, o diretor Alceu Vidotti chegou perto de mim, Javé, quem tem de biblioteca aqui é você, eu preciso de um projeto para fazer a biblioteca. Nós vamos construir a biblioteca de Rondonópolis. Vamos construir. Eu fui para casa, peguei uma reguinha, uma folha sulfite e desenhei a biblioteca do campus de Rondonópolis. Tudo que tem ali é graças àquele projetinho que está lá, na reguinha. E o que vocês observam nessa biblioteca hoje, assim, do ponto de vista arquitetônico? O que ela te lembra? O U. Então, a minha ideia foi criar um U de universidade para a Universidade Federal de Rondonópolis. E ele saiu.
O arquiteto pegou aquela folha minha de reguinha, criou o projeto e é exatamente aquilo que está ali. Goste ou não goste, para nós foi um grande avanço, porque nós não tínhamos nada. Nós tínhamos uma biblioteca que pegou fogo, que veio para cá num espaço de alguns metros quadrados. Né? Então, a biblioteca não terminaram, ela ficou uma espécie de um L, né? Eu acho que tem uma árvore ali, dificilmente eles vão terminar por causa daquelas árvores ali, porque o pessoal vai gritar muito. Mas, enfim, era a ideia, então, de universidade que a biblioteconomia me proporcionou isso. Né? Mas, enfim, agradeço a todos vocês por ter ouvido um pouco da minha história de vida. Tem muito mais coisas, tá? Mas, assim, a gente vai fazendo alguns recortes e eu espero vê-los daqui uns dias como futuros mestres e doutores, que possam também trilhar novos espaços, quem sabe contar um pouco da história de cada um de vocês. A Marli participou um pouco dessa história, a minha amiga também, né? Não é fácil, mas me sinto muito feliz pelos meus 44 anos, 43, né? 43 anos de Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje, Universidade Federal de Rondonópolis. Muito feliz. Obrigado por ter me lembrado de mim. Então, resumindo, rapidamente, biblioteconomia nasceu na França, com a discussão da professora Alice Saboia, que trouxe a ideia para Rondonópolis, via Universidade Federal de Goiás, que não deu certo, e criamos o projeto, e estamos aqui hoje com o conceito 5. Parabéns para todos nós. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa. Bom, Javé, primeiramente queria agradecer seu aceite por ter vindo aqui. Sempre que a gente começa a falar um pouco do curso, a gente, né, de 5 em 5 anos, a gente resolve fazer essas comemorações. Eu acho que, como o professor Agamenton falou, eu acho muito importante, né, porque faz parte, né, da nossa trajetória. E eu acho que é importante rememorar, porque ontem eu também fui aluno há um tempo atrás, estudei no Ceprotec ali, que era o Ceprotec, não era a CESTEC. E assim, eu era aluno naquele tempo e hoje já estou aqui como docente, e como que a história vai acontecendo, né, a transição, né, dos anos. E hoje nós temos outros alunos aqui, e amanhã está todo mundo já trabalhando. Eu costumo dizer que uns meses passados, nós tivemos uma egressa que foi aposentada, que foi a Rosa. Eu até brinco com ela, nossa, nós já temos um egresso aposentado. É verdade, a Rosa. E aí eu brinco com a Rosa, falando, poxa, a gente já tem um egresso aposentado, né? Já temos professores aposentados, né? De Leusa, a Marli também, né? Marli. Então é muito, muito gratificante conhecer essa história, né? Esse movimento, né? Que está sempre e nunca para. E aí uma coisa interessante da sua fala, que eu acho muito importante, foi o propósito do curso, né, que nasceu nessa necessidade de promover mesmo um avanço no âmbito, sobretudo aqui do Estado. Nós ainda temos, né, aqui no currículo, no nosso PPC também atual, né, esse compromisso do desenvolvimento regional, e pensando assim desse propósito inicial, como que nós avançamos muito, né? Hoje nós temos um sistema estadual de bibliotecas públicas que tem feito um trabalho muito, muito intenso assim de promover, de dinamizar, de criar novas bibliotecas no mais interior do Mato Grosso possível, né? A gente acompanha isso nas redes sociais. E todos esses espaços têm egresso do curso. Então, assim, é muito gratificante você ver, né, um trabalho ainda pequeno, começando em lugares bastante distantes, assim. Nós temos também um que eu considero também assim um avanço em relação à atuação dos egressos, que é a presença também do CRB aqui no Estado, né? Hoje nós temos
um delegado, né? Antes a gente não tinha isso aqui, né? Então tudo isso, né, por conta da presença dos nossos egressos, né? Então boa parte hoje acho que até o nosso vice-presidente do TRB também é uma egressa nossa. Então, é verdade. né? Então é interessante a gente, né, perceber esse movimento e como que o curso foi e está sendo importante no pro estado de Mato Grosso. Então, ok, eu vou passar a palavra, quem quiser falar alguma coisa, comentar, fazer uma pergunta. Fique em pé, Alexandre. Vou fazer uma brincadeira com o professor Gilberto, mas não vai falar. Mas fala aqui no microfone. O professor Gilberto esqueceu de falar que foi coveiro também. Olha, essa brincadeira do coveiro eu não quis colocar aqui não, mas é uma situação muito legal. Porque eu falo muito rápido. A minha vida foi meio difícil, tá, gente? Para dizer que foi difícil ao quadrado. Mas aí eu lembro que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, mas olha só, hoje não pode, né? Eu trabalhei com 12 anos. Trabalhava no comércio, no armazém, que nós chamamos de venda. Vendia-se de tudo. Então, nesta venda, a dona da venda me colocava a vender algumas coisas. Então, fora isso, eu brinco com os alunos. Eu vendi leite, eu vendi banana, eu fui coveiro, eu fui salseiro, eu fui cebolinha, entenderam? Então, eu brinco muito com... eu fui até coveiro. Só que eu falo muito rápido. Mas o senhor foi coveiro mesmo? Qual cemitério o senhor trabalhou? Na verdade, como eu falo muito rápido, né, Alexandre? Então, na verdade, eu vendia couve. Né? Eu vendia couve. Sabe esses molhinhos que vocês vendem na feira? A gente compra na feira os molhinhos, né? Então, ela fazia os molhinhos, eu saía na rua vendendo aquilo. Era uma felicidade, que só eu. Vendia picolé, doce, vendia de tudo. O negócio era ganhar um dinheirinho. E um detalhe que eu não coloquei, gente, embora é interessante isso. Eu fui oriundo de uma escola particular de biblioteconomia, com bom conceito, tinha que pagar. Mas aí eu fiquei sabendo que, para finalizar mesmo, depois podem perguntar à vontade, eu fiquei sabendo que o MEC dava bolsa de estudos para alguns alunos do curso. O pessoal me chamou, Javé, faz o seu projeto, encaminha. Gente, o que eu fiz? Eu fiz um processinho e coloquei a certidão de óbito do meu pai no processo para endossar, porque eu precisava realmente daquela bolsa para que eu pudesse, a universidade, receber o dinheiro. E fui aprovado. A maior felicidade que eu tive, eu, minha mãe e minha família, foi quando eu cheguei de uma marcha mesmo, do tiro de guerra, 0431, atirador 39, Melo do TG-04. Tiro de guerra, reservista de segunda categoria. A minha mãezinha, Javé, chegou uma carta para você aí. Eu abri, gente, que felicidade. O MEC me dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa. Ou seja, 2 meses que eu já tinha... Imagina, eu não ia dar conta. Eu recebi de volta e, durante os 3 anos de universidade, o MEC pagou as contas. Graças a Deus, muito obrigado ao MEC. Mas o gostoso foi saber que foi depois de uma marcha de guerra extremamente cansada de 12 quilômetros. Fiz de guerra. Chique. Tá, mas então, Alexandre, obrigado. A história do coveiro é boa, ela é interessante. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Alexandre. E em nome do professor Javert, né, eu saldo ao professor Renato, a professora Maraísa, que passaram por aqui. Também saldo, né, aqui, aos professores, aos alunos, aos ex-alunos que estão aqui presentes. E é uma honra, nesse momento, a gente está aqui reunido, tratando dos 25 anos do curso de Biblioteconomia. É um quarto de história, como se diz, um jubileu de prata, são 25 anos. Eu sou oriundo da Universidade Federal de Pernambuco, lá está completando 50 anos. Então, toda uma característica aqui nossa, que estamos presentes, fazendo essa comemoração. Diversos alunos egressos atualmente, né, com cargos
também de gestão, isso com cargos também, a carreira de magistério superior. Temos o Admeire, né, que fez a indicação aqui para Eloá, né, fazer o concurso aqui, que também está na Suíça dando aula. Teve eu, que fui para a Espanha, André, que foi para a África, né, então também uma trajetória internacional do curso. E tivemos a Laura, eu acho que foi da primeira turma da Biblioteconomia aqui nossa, que foi diretora do IFMT aqui de Rondonópolis. Então, é toda uma trajetória que começa em 99, com a aprovação do curso, e em 2000, com a implantação efetiva, e que culmina agora, né, nesse ano, né, com a nota 5 para nós. Então, é um momento de confraternização e despertar, né, para essa situação também, que é da memória cultural, né, nossa, né, a parte tecnológica, mas também lembrar da nossa intervenção com a memória cultural, com a memória do país, que a biblioteca, os livros estão lá, mas os livros também são memórias dos pesquisadores que passaram, ou ainda dos pesquisadores atuais, mas que eles passam para os leitores, para os outros pesquisadores. Então, eu, como se diz, parabenizo a todos os professores do nosso curso, desde o início, né, que passaram por nós, e inclusive os atuais agora, que são os novos professores, do Matheus. Tivemos também os professores substitutos que passaram. Nos ajudaram muito, né? Que nos ajudaram muito, né? E assim, os mais recentes, né? A Eloá, o professor Matheus estão aqui conosco, e diversos professores também. Eloá veio de onde? Ela formou conosco? Não. A Londrina, na UEL? A UEL. Tá. O professor Javerte falou o seguinte: vinha aqui é uma maravilha. Ele não falou que fazia calor, não. Ele só falou assim: vinha aqui é muito bom a cidade, isso aqui é aquilo outro. Eu ia falar isso, não. Ele não falou que era quente, não. Falou que assim, vinha aqui, você vai ser muito bem recebido aqui, você vai gostar da cidade. E assim que eu cheguei, eu descobri que aqui também tinha uma praia. Eu estava lá no Rio Grande do Norte, aí descobri que tinha praia, que era o Praia Clube. No mais, eu agradeço, né, assim, a presença de vocês e poder estar compartilhando junto com vocês, né, o 7º seminário e a comemoração dos 25 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Professor Joel. Professor Matheus, né? Todo mundo agora? Vamos fazer uma foto. Vamos fazer a foto.